Mas a gente tem essa ilusão, né? A gente de sonhar com paraíso, de as pessoas. Às vezes você encontra pessoas assim, não, graças a Deus, agora descansa em paz. Olha, descansa em paz. Acho que vai passar para lá e vai. Gente, eu acho que a gama de trabalho vai ser muito maior, porque aqui a gente tem uma percepção muito limitada. E aí, as nossas preocupações também são mais limitadas. Fica imaginando, por exemplo, a gente se preocupa com o filho, com o irmão, se preocupa com as pessoas que estão à nossa volta e nós não percebemos a realidade espiritual que as cercam, que vivem. Então, a gente não sabe, às vezes, da gravidade que envolve o universo espiritual de cada criatura. Agora, imagina você do lado de lá, vendo seu filho, vendo a pessoa que você ama, tomando atitudes equivocadas, envolvida por inteligências que a estão tentando induzir a escolhas desastrosas, a caminhos perturbadores. Olha, a nossa necessidade de trabalho vai ser muito maior. Você vai ter uma necessidade de disciplinar as emoções para que possamos ter algum relativo equilíbrio. Não vamos ter essa coisa aqui assim, seremos transparentes. Então as pessoas vão estar vendo o que a gente está pensando, né? Porque a espiritualidade já sabe o que nós pensamos. Nós é que muitas vezes, né, mascaramos para nós e mascaramos para os outros. Agora imagina, não é, no plano espiritual. Então, eu acho que se o trabalho será maior, a oportunidade de crescimento, de sabedoria, de poder viver em ambientes mais harmoniosos também vai ser, se a gente conseguir ir para esses ambientes mais harmoniosos, né? Vocês todos com certeza vão. É. Só lembrar que André Luiz limpava lá os vômitos no começo, né? Oh, mas olha que maravilha, mas olha o crescimento dele, não pode esquecer, não pode esquecer, que lá não tem esse negócio, viu, Vivian? Lá não tem esse negócio de doutor, não. Vai ter que, vai ter que ralar. A gente vai começar, mas eu acho que é importante. Eu acho que essa ideia do progresso infinito é consoladora, não é? É uma ideia consoladora de saber que, olha, não estamos destinados ao inferno eterno, a você ficar, a cair em desgraça para a providência divina. Imagina, que coisa triste. Você Não, e até, imaginar. até para a gente pautar o que a gente faz hoje, né? Faz mais sentido. Estava até falando isso com a minha mãe. Quem pensa que tudo acaba, qual o sentido de você se melhorar, ser uma pessoa do bem? Porque se acaba, eu vou tentar viver a vida da melhor forma que me convém, me beneficiando. Se eu vou ser julgada só lá no final, então deixa eu aproveitar agora, porque é só esse momento, depois tudo vira nada. Ou então eu vou para o inferno eterno, ou para o céu eterno, sem contar que a gente também julga que a gente é uma coisa, sou uma pessoa boa, então o céu está garantido, né? Ainda tem esse auto-julgamento que você faz e que acha que o pouco que você faz é suficiente para ir para o céu, né? Às vezes, antigamente as pessoas compravam ali um pedacinho, dava dinheiro achando que aquilo ia garantir, né? Então, isso muda até o que a gente, a nossa postura, né? Quando você pensa que tudo acaba ou que É, então, essa Mas isso, ideia de anjinhos é só para a gente poder relaxar. Vamos mas lá, isso então. aí é o que ensina as outras religiões. Esse sono eterno para o juízo final que está falando aqui é mais ou menos o que os protestantes falam, porque para eles basta. Então, eu estou salvo, estou lá no mundo espiritual, não preciso de mais nada, nem de oração os protestantes precisam, porque É, eles já estão com Deus. Então, ninguém mais que morreu, e na área dos protestantes, precisa orar para ninguém que está lá, porque é eles estão com triste, Deus, está é tudo triste. garantido, A minha né? irmã, a minha irmã foi ao sepultamento da cunhada dela e aí o sobrinho dela pediu, tia, faz uma prece. A minha irmã foi fazer a prece, fez uma prece
comovida, né, pedindo por ela, que ela fosse assistida, fosse amparada. E aí a pastora da igreja que estava lá, minha irmã acabou de fazer a prece, falou assim: Rosângela não precisa de prece nenhuma, que ela já está com Jesus. Aí ficou aquele clima, né, aquela coisa terrível, imagina esse tipo de concepção, não é? Então você não pode pensar, não pode orar, é triste, né? É triste, né, essa coisa. Mas vamos lá começar a nossa leitura. Vamos lá, João, começar? Vou começar o capítulo de novo, que tinha várias pessoas que não estavam, e era só um pedacinho da página também. Tá ok, tá ok. Capítulo 16, no Poço de Socorro. Deslumbrava-me a visão do castelo soberbo. Incapaz de exprimir a admiração que me dominava, acompanhei Aniceto em silêncio. Com grande surpresa, entretanto, verifiquei que a construção magnífica não se mantinha sem defesa. Cercavam-na pesados muros numa extensão que meus olhos não conseguiam abranger. Quem imaginasse uma tal instituição localizada nas zonas invisíveis, dificilmente conceberia contrafortes daquela natureza. A noção de céu e inferno, fundamente arraigada na mente popular, não deixa perceber que os homens, de modo geral, não se modificam com a morte física, como a troca de residência não significa mudança de personalidade para a criatura comum. Espantado, notei que o nosso orientador fazia mover quase imperceptível campainha, disfarçada na muralha. Creio que se Aniceto estivesse só, não precisaria desse expediente, dado seu poder espiritual acima de todas as existências grosseiras. No entanto, estávamos em sua companhia e, mais uma vez, quis igualar-se a nós por fidalguia de tratamento. Ocultar a própria glória é do código do bom tom nas sociedades espirituais nobres e santas. Atendendo-nos, dois servidores abriram a porta extremamente pesada que rodou nos gonzos como se daria em qualquer edificação mais antiga do plano terrestre. Salve, mensageiros do bem, disseram ambos ao mesmo tempo, fixando Aniceto em atitude reverente. Aniceto levantou a mão, que se fez luminosa nesse instante, e balbuciou algumas palavras de amor, retribuindo a saudação respeitosa. Entramos. Fiquei admirado. Pomares e jardins maravilhosos perdiam-se de vista. A sombra aí não era tão intensa. Sentíamos-nos banhados em suavidade crepuscular, graças aos grandes focos de luz radiante. O interior apresentava aspectos inesperados. Somente agora eu compreendia que a muralha ocultava a maioria das construções. Pavilhões de vulto aninhavam-se como se estivéssemos diante de prodigioso educandário. Turmas variadas de homens e mulheres dedicavam-se a serviços múltiplos. Ninguém parecia dar conta de nossa presença, tal interesse que o trabalho despertava em cada um. Vamos comentar, João, para ir também Sim. dividindo outros. Aqui ele vem já meio que vem descrevendo, né? O André fica, né, maravilhado e surpreso com o tamanho da construção, né? Principalmente dos muros, né? É, não sabia que talvez haveria ali, né, uma construção tão grande, tão grandiosa que era de perder de vista, né? Num local dessas zonas, né? Dessas zonas invisíveis, né? É, e ele ficou assim surpreso com a defesa que tal construção tinha ali, justamente talvez por ser localizado em zonas mais densas, né? Um umbral mais grosso, né? Vamos dizer assim, né? E achei interessante que lembrei da nossa página, né? Ele fala aqui, né? Quem imaginasse tal instituição localizada nas zonas visíveis, dificilmente, né, não, a noção de céu e inferno, fundamente arraigada na mente popular, não deixa perceber que os homens, de modo geral, não se modificam com a morte física, como a troca de residência não se muda com a personalidade da criatura. Então, assim, nós temos essa concepção equivocada de céu e inferno, né?
E nada mais é que da nossa transposição do corpo físico para o plano espiritual, a gente vai se manter, a gente só está tirando a roupa, mas nós vamos levar para lá os mesmos sentimentos, as mesmas percepções, as mesmas bagagens que a gente, o mesmo estilo de vida. Então a gente vai, acaba que a gente é atraído para aquilo que a gente, né, nós vamos manter o mesmo padrão de vida lá do que nós tínhamos aqui, né? Não muda, né? Você muda de local, né? Mas a nossa personalidade vai junto com a gente, né? Tudo aquilo que a gente, né, angariou e adensou de bagagem, né? Fala aqui, né, né, dessa humildade do Aniceto, né, que ele poderia transpor facilmente ali as muralhas, né, atravessá-la sem dificuldade nenhuma, ou volitando, ou atravessá-la mesmo, né, mas que ele, por humildade, né, por simplicidade, ele se igualou a eles, né, por fidalguia de tratamento, né, quase que, né, de uma elegância, de um ato nobre, né, em que ele diz aqui que isso é comum nas sociedades espirituais nobres e santas, né? E que dois servidores os atenderam à porta, né? Viram, né, os saudanos, né? Como, né, os mensageiros do bem, e que ao fixarem Aniceto, eles se mantiveram numa atitude reverente, né? Reconhecendo ali um espírito, né, nobre, mais elevado, né? E que Aniceto levantou a mão e que a mão dele fez luminosa nesse instante, né? Né, deve ter ali despendido, né, um magnetismo, né, uma vibração, um fluido ali, né, de amor, né, ao balbuciar essas palavras de amor, né? E, e a paisagem se mostrou totalmente diferente do lado de fora, né? Ali, com certeza, você vê, já dá um indicativo aqui que, né, que ninguém parecia dar conta da presença deles, tal o interesse que o trabalho despertava em cada um. Então, às vezes, já mostra por que que o ambiente ele era diferente, com esses raios luminosos, porque as pessoas que estavam ali estavam irmanadas no trabalho, né, na prática do bem. Então, toda essa ambiência era permeada por essa vibração dos seres que estavam ali, que resguardavam esse ambiente, que meio que depuravam o ambiente, né? Acho que é mais ou menos isso, Pepito. Pode completar, por Eu favor. achei até interessante com relação a essa coisa da proteção. Repara que ele diz que a porta é como se fosse aquela porta mesmo de castelo, de fortaleza, uma porta, ele descreve como uma porta pesada que girou nos gonzos, quer dizer, faz aquele barulho mesmo, né, da coisa. E depois, quando ele fala de pomares e jardins maravilhosos perdiam-se de vista, quer dizer, não eram quaisquer jardins, eram jardins maravilhosos, pomares maravilhosos. Então você fica imaginando toda uma natureza e havia apenas uma muralha dividindo a região umbralina lá fora, com aqueles precipícios, com aqueles locais tenebrosos, e dentro dessa muralha para dentro, aí a gente vai ver um cenário totalmente diferenciado. Aí você vai ver pomares, jardins, e aí ele vai falar de uma luz crepuscular, né? É isso que ele fala? Banhados em suavidade crepuscular, graças a que ele fala uma coisa que a gente fica pensando, graças aos grandes focos de luz radiante. Aí eu fiquei imaginando que focos de luz radiante deve ser uma energia similar à do Sol, mas que há uma energia produzida por eles, né? Grandes focos de luz radiante não deve ser a do Sol, né? São como se fosse energia. A gente vê que lá nos países do norte, mais avançados, eles têm, geram uma energia que substitui o sol para o cultivo de hortaliças e frutos nesses países assim gelados lá do norte. Quer dizer, deve ser, eles, como são muito mais adiantados que a gente, provavelmente também já conseguiram produzir esse tipo de energia que ele fala, graças aos grandes focos de luz radiante. Então, ele está se referindo a uma luz, aqui ele está se referindo a uma luz que não é propriamente a da energia solar.
Aí depois ele vai falar isso que você falou, então a gente vai continuar a leitura, mas é interessante ver esse castelo e esse monte de construções, como se fosse um centro, uma pequena cidade, um burgo, né? Ali e a gente vai ver, ele vai continuar na descrição, tudo que é produzido lá e que consegue ir. Joana, quer continuar a leitura? Eu não sei se eu vou conseguir. Estou completamente sem voz hoje. Acho que eu não consigo. Nossa, você está sem voz Eu sei. nenhuma, Joana? Caramba, tem problema. Quem quer ler? O Roberto vai ler um pouco, depois lê alguém. Acompanhávamos Aniceto através de numerosas fileiras de árvores senhoris, que se assemelhavam a carvalhos antiquíssimos. Observava, todavia, que nesse abençoado posto de socorro, a natureza se fizera maternal. Havia agora mais luz no céu e o vento era mais fagueiro, sussurrando brandamente no arvoredo faro. O bondoso instrutor, notando a nossa admiração, esclareceu: esta paz reflete o estado mental dos que vivem neste pouso de assistência fraterna. Acabamos de atravessar uma zona de grandes conflitos espirituais e vocês ainda não podem perceber. A natureza é mãe amorosa em toda parte, mas cada lugar mostra a influenciação dos filhos de Deus que a habitam. A explicação não poderia ser mais clara. Atingindo o edifício central construído à maneira de formoso castelo europeu dos tempos feudais, fomos defrontados por um casal extremamente simpático. Meu caro Aniceto, falou o cavalheiro, abraçando o nosso orientador. Meu caro Alfredo, minha nobre Ismália, respondeu Aniceto sorridente. Após as saudações afetuosas, apresentou-nos lisonjeiro. O casal abraçou-nos, evidenciando cordialidade e atenção amiga. Nosso prezado Alfredo, continuou Aniceto, elucidando, é o dedicado administrador deste posto de socorro. Há muito tempo consagrou o seu serviço de nossos irmãos ignorantes e desviados. Não prossiga, revidou o apresentado, como a fugir das referências elogiosas. Consagrei-me simplesmente ao dever. E como se quisesse modificar a conversação, prosseguiu atencioso. Mas que surpresa agradável! Muitos dias não temos visitas no nosso lar. Ainda bem que vieram hoje, quando Ismália veio igualmente ter comigo. Vamos dar uma paradinha aí? Deixa eu... Quer comentar? Não, pode comentar. Gente, vocês repararam que logo aqui em seguida ele vai falar da natureza. Havia agora mais luz no céu, quer dizer, agora não se refere aos focos de luz da luz radiante, mas aqui ele se refere de luz no céu, havia agora e vento, o vento era mais fagueiro, sussurrando brandamente no arvoredo farto. E aí ele vai falar de uma paz ambiente, ele vai dizer uma coisa muito interessante. A modificação do ambiente, assim, tão radical, digamos assim, da muralha para fora e da muralha para dentro, ele vai dizer: esta paz reflete o estado mental dos que vivem neste pouso de assistência fraterna. Aí ele vai falar: acabamos de atravessar uma zona de grandes conflitos espirituais que vocês ainda não podem perceber. Então, quando ele vinha fazendo a descrição naquelas regiões totalmente umbralinas, e que ele fala de vultos que se mexem, de situações que ele não vai descrever ainda, porque a gente ainda não está preparado. Esse livro é a sequência de Nosso Lar, em que as coisas nos são apresentadas de uma maneira muito mais leve, agradável, o aspecto do nosso lar. O umbral passa assim, só no início do André Luiz, mas é uma descrição ainda bem mais suave. E aqui ele penetra essas regiões
mas ele deixa claro aqui que, olha, vocês não conseguiram perceber por onde vocês estavam passando, que tipo de comunidades espirituais estavam ali naqueles abismos, naquelas furnas. Então, essas mentes atormentadas, elas vão gerar energias densas e escuras e pesadas, e também com odor desagradável. E elas vão criar uma atmosfera totalmente densa. Então, é como se tivesse estivesse sendo exalado um gás que fosse criar uma camada que vai impedir que dali eles vissem o sol, né? Ali eles não viam o sol, nem a lua, nem as estrelas, tamanha era a densidade da sombra. E aí, quando dentro dessa mesma região atravessam a muralha, há uma comunidade de almas devotadas ao bem, que tem o hábito, quer dizer, a gente vai ver que existem lá dentro muitos doentes, muitos enfermos espirituais em condições difíceis, mas há um grupo de trabalhadores que são voltados para o bem, para a prática da oração, para pensamentos edificantes. Então, eles vão fazer uma higienização de todo daquele, digamos assim, daquele perímetro ali, daquela localidade onde eles estão. E aí, repara, não há concentração dessas nuvens densas, não há essa escuridão, não há. Pelo contrário, assim, lá nessa região, lá fora do coisa, a gente sabe que a vegetação era raquítica, era atrofiada, era desagradável. E aqui não, você vai ter árvores prodigiosas, como os carvalhos, que são árvores gigantescas, lindas, maravilhosas. Tuane deve ter bastante lá no Canadá também, talvez, né? Que é lindo, eu vi também lá nos Estados Unidos. E aí você vai ver pomares, então aos frutos, jardins, aí você tem flores, então você vê, e aí ele vai dizer exatamente isso. Esta paz reflete o estado mental dos que vivem neste pouso de assistência fraterna. E aí depois ele vai dizer ainda: a natureza é mãe amorosa em toda parte, mas cada lugar mostra a influenciação dos filhos de Deus que o habitam. Eu achei isso também essa frase muito importante. Ou seja, cada um de nós vai fazer do seu espaço um ambiente agradável, reconfortante ou desagradável. A gente chega em alguns lugares que você se sente inquieto, você não se sente confortável, não se sente. A pessoa pode estar te tratando muito bem, mas você sente assim vibrações, digamos assim, desconfortáveis. E outros locais você pode ser simplíssimo, pode ser paupérrimo, você se sente extremamente bem. E aí ele vai dizer que isso tem a ver com o que a gente vai, digamos assim, o que a gente projeta e o que a gente recebe, né? E aí a maneira que o Aniceto vai se referir ao casal, meu caro Alfredo, minha nobre Ismália. Aí a gente pode achar que é aleatório, mas não é. O Alfredo é meu caro Alfredo, meu amigo, na mesma condição dele, né? Talvez eu tenha uma condição inferior a dele, mas a Ismália, a gente vai ver no decorrer, ela é um espírito realmente mais nobre. Então, quando ele se refere minha nobre Ismália, ele vai ter uma referência que faz jus à figura, né, da Ismália, que é um espírito realmente mais evoluído. A gente vai ver isso no decorrer do livro. Alguém gostaria de comentar alguma coisa desse trecho que nós lemos? Não? E quem é que gostaria de continuar a leitura? De Norá Posso quer ler? ler? Quem vai ler? Quem falou eu Posso leio? ler um pedacinho? Tá, então pode Posso ser. ler?
Pois que, Parou mais que surpresa agradável, não foi? E pois que é isso. é, Mais que surpresa agradável. Há muitos dias não temos visitas de nosso está lar. finalizando. Ainda bem que vieram hoje, quando Ismália veio igualmente ter comigo. Pois que, considerei intimamente, não seria aquela senhora de lindo semblante a esposa dele? Não viveriam ali juntos como na terra? Antes, porém, que pudesse chegar a qualquer conclusão, Alfredo conduziu-nos ao interior doméstico. As escadas, de substância idêntica ao mármore, impressionavam-me pela transparente beleza. De varanda extensa e nobre, onde as colunatas se enfeitavam de era florida, muito diferente, porém, da que conhecemos na terra, penetramos em vasto salão mobiliado ao gosto mais antigo. Os móveis, delicadamente esculturados, formavam um conjunto encantador. Admirado, fixei as paredes de onde pendiam quadros maravilhosos. Um deles, contudo, impunha-me especial atenção. Era uma tela enorme, representando o martírio de São Diniz, o apóstolo das Galhas, rudemente supliciado nos primeiros tempos do cristianismo, segundo meus humildes conhecimentos de história. Intrigado, recordei que vira na terra um quadro absolutamente igual àquele. Não se tratava de um famoso trabalho de Uhum. Bonnat, célebre pintor francês dos últimos tempos? A cópia do posto de socorro, todavia, era muito mais bela. A lenda popular estava lindamente expressa nos mínimos detalhes. O glorioso apóstolo seminu, com a cabeça decepada, tronco aureolado de intensa luz, fazia um esforço supremo por levantar o próprio crânio que lhe rolara aos pés, enquanto os assassinos o contemplavam tomados de intenso horror. Do alto, via-se descer um emissário divino, trazendo ao servo do Senhor a coroa e a palma da vitória. Havia, porém, naquela cópia profunda luminosidade, como se cada pincelada contivesse movimento e vida. Observando minha admiração, Alfredo falou sorrindo. Quantos nos visitam pela primeira vez estimam a contemplação dessa cópia soberba? Ah, sim, retruquei. O original, segundo estou informado, pode ser visto no Panteão de Paris. Engana-se, elucidou o meu gentil interlocutor. Nem todos os quadros, como nem todas as grandes composições artísticas, são originariamente da Terra. É certo que devemos muitas criações sublimes à cerebração humana, mas neste caso o assunto é mais transcendente. Temos aqui a história real dessa tela magnífica. Foi idealizada e executada por nobre artista cristão, numa cidade espiritual muito ligada à França. Em fins do século passado, embora estivesse retido no círculo carnal, o grande pintor de Bayonnet visitou essa colônia em noite de excelsa inspiração, que ele, humanamente, poderia classificar de maravilhoso sono. Desde o minuto em que viu a tela, Florentin Bonnat não descansou enquanto não a reproduziu, palidamente, em desenho que ficou célebre no mundo inteiro. As cópias terrestres, todavia, não têm essa pureza de linhas e luzes, e nem mesmo a reprodução sob nossos olhos tem a beleza imponente do original, que já tive a felicidade de contemplar de perto, quando organizávamos aqui no posto homenagens singelas para a honrosa visita que fez o grande servo do Cristo. Para movimentar as providências necessárias, visitei pessoalmente a cidade espiritual a que me referi. Vou dar uma paradinha, Vivi. Eu sei que está quase acabando, mas é que já foi o fôlego, né?
Aí, na verdade, né, eles encontram ali com o Alfredo e com a Ismália, e aí ele ficou ali naquela. Primeiro ele achou que a Ismália era esposa do Alfredo, e aí ele viu que não era, ele tentou, naquele momento ele ia falar alguma coisa, mas ele parou, porque eles acabaram entrando, né, num lugar que ele ficou maravilhado, né? Ele fala que Alfredo conduzia-nos ao interior doméstico. As escadas de substância idêntica ao mármore impressionavam-me pela transparente beleza. E aí ele vai descrevendo, né? Descreve a varanda, tudo com detalhes que a gente não que é muito Agora, diferente do nosso aqui. imagina um mármore de transparente beleza. É como um mármore, mas é transparente, de transparente beleza. Então é um mármore bem diferente, que ele é transparente, não é? Aí você fica imaginando. E aí naquele local, no umbral, a gente vai ver uma construção de extremo bom gosto, né? De extrema. Ele vai falar das colunatas, da coisa da vegetação, do verde, né? Muito bonito. Pode continuar. Viu? E aí ele fica, na verdade, ele para, né? Ele repara no quadro, ele fala que tinham vários quadros maravilhosos, mas na verdade um deles chama atenção, né? Que era do Martírio de São Diniz, que ele tinha visto aqui na Terra. E aí ele imagina, ele fala, nossa, a gente tem uma cópia aqui do que eu vi lá, mas aqui é muito mais bonita, apesar de ser uma cópia, né? Ele fica espantado com isso. E ele achando realmente que aquilo fosse uma cópia, então, né, o interlocutor fala para ele que não, que na verdade ele estava enganado. Que o quadro, que o nosso quadro aqui da Terra era, na verdade, uma cópia do que estava lá, e que o pintor, né, nesse momento que ele fala, até que ele chama de sonho, né, ele fala que Ele ele vai em humanamente poderia desprendimento, né? classificar de maravilhoso sonho, né? E aí ele, né, no mundo espiritual, ele vê o quadro e ele volta para a Terra para tentar reproduzir isso. Porque, na verdade, é o que a gente é, né? A gente é uma cópia imperfeita do mundo espiritual, seja naquilo que é bom ou naquilo que é ruim, né? Então, tudo vem de lá para cá. A gente não é criador de nada, né? A gente é mero reprodutor. A gente pode reproduzir coisas boas quando a gente, né, frequenta lugares bons. Você vê que ele, né, em sonho, ele vai ao mundo espiritual, ele vai na colônia, vê o quadro, se inspira e volta e pinta na terra, né? Ele, acho que não lembro exatamente onde ele uma vez que essas algumas óperas, né, algumas composições, Beethoven, enfim, são todas do mundo espiritual para cá, né? Nunca daqui para lá. Eles são muito maiores. Quando a gente consegue captar as coisas boas, a gente consegue reproduzir, né? E aí ele fica encantado e maravilhado com aquilo que ele não esperava, na verdade, que tudo viesse de lá. Deixa eu ver se tinha Esse mais São algum. Diniz, eu fui dar uma olhada, ele na realidade, ele foi, quer dizer, eles não sabem exatamente ao certo, porque dizem que ele foi mandado da Itália, ele é de origem italiano, né, Dionísio, e é mandado, ele era jovem, é mandado, ele era tão devoto, tão fervoroso, que ele é mandado para as Gálias, que é a atual França, né, onde predominavam os gauleses, que eles eram cultuavam, né, os druidas, aquela coisa toda, e os romanos que tinham lá os deuses, então era assim, já era um conflito lá entre eles, e aí ele vai e aí acaba sendo acusado pelos gauleses de bruxaria e os romanos o prendem e o vão sacrificar. E aí vai ele com mais dois discípulos dele, eles levam para um monte que depois acabou sendo conhecido como Montmartre, quer dizer, o Monte do Martírio, e ele é decapitado. Mas diz a lenda, que aí é por isso que eu estou dizendo do quadro, diz a lenda que ele decapitado, ele se dobra para pegar a cabeça e que consegue vir andando com a cabeça. Não sei, gente, é o que a lenda lá, a igreja coloca, que ele vem andando até a capela, ó, até o local lá onde ele normalmente pregava e que aí isso aí é considerado um milagre e que isso faz a conversão de muitos outros adeptos, aquela coisa toda.
E é por isso que o quadro é esse esforço dele pegando a cabeça, aquela coisa toda, que é a lenda que reza dele. E ele foi considerado, digamos assim, o padroeiro da França, né? Embora ele fosse italiano, só depois de Joana d'Arc, com a chegada de Joana d'Arc, é que aí a França passa a ter também Joana, que era francesa, como padroeira. Aí eles têm hoje os dois padroeiros, São Denis e Joana d'Arc, né? Mas é interessante essa lenda, não sei até que ponto a gente pode dar crédito, porque aí outros já dizem que ele foi decapitado, foi jogado ao Sena, e aí depois os fiéis o recolheram e sepultaram, e é coisa, mas não, é porque ele fala da história do quadro, e aí estou falando da lenda do quadro. Mas alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Não? Fala que isso aqui também não era original também não. Ele Não. deixa claro aqui. Daqui, claro, não era então, acho que a Vivian já falou Não, que o do, não é isso bom, não. o Está dizendo, do castelo era cópia também. exatamente, o do Castelo também é uma foto. Então, o castelo. Do Só Castelo também que, era uma só foto. que aí o André, todo cheio de coisa, não, sim, eu sei que é uma cópia, porque o original está lá no museu, né, do Louvre. Aí ele diz, não, aquele também é cópia. Aquele também é cópia, ele vai falar isso. E isso que a Vivian falou é verdade. Os grandes compositores, os artistas, os pintores, eles são levados para os planos elevados ou inferiores, né? A música de má qualidade, a pintura de má qualidade, né? Aí a pessoa vai para os umbrais da vida e pinta esses horrores que andam por aí. Ele fala aqui, né? é, to- é, nem todo, ele fala, como nem todas as grandes composições artísticas são originalmente da Terra, né? Ele fala, ele até coloca aqui, nem todos os quadros, composições são originais da gente, apesar de ter alguma que ele usa até uma palavra aqui que nem conhecia, cerebração. Mas que a maior parte é tudo de inspiração, né? De onde ele. Quem quer fechar esse pedacinho pequeno que sobrou? Quem vai fechar? Grande espanto após agora explicada a tortura santa dos grandes artistas, divinamente inspirados na criação de ossos imortais. Agora reconhecia que toda arte elevada é sublime na terra, porque traduz visões gloriosas do homem na luz dos planos superiores. Parecendo interessado em completar meus pensamentos, Alfred considerou o gênio construtivo expressa superioridade espiritual com livre trânsito entre as fontes sublimes da vida. Ninguém cria sem ver, ouvir ou sentir. E os artistas de superior mentalidade costumam ver, ouvir e sentir as realizações mais altas do caminho para Deus. Mas, voltando-se a Fábio para Aniceto, exclamou: no entanto, o momento não comporta divagações. Centenas. Deve estar cansada da peregrinação difícil. Necessitam fazer as energias e repousar algum tempo. Quer comentar, Débora? Então, está dizendo, né, que os artistas, eles se inspiram mesmo no mundo espiritual. As intuições, por exemplo, as composições, tudo vem do contato deles com essa espiritualidade. E também, tanto para o lado ruim também, né? As fontes são ambas, tanto para o lado negativo como para o lado bom. Depende exclusivamente de nós aqui, colher coisas boas ou não, da nossa ligação, da nossa sintonia com o plano maior, né? As vibrações mais bonitas, mais sublimes, a gente vai buscar o contato com os espíritos de luz. E aí traz essas grandes obras que a gente vê por aí, né?
Já aconteceu com vocês, digamos assim, de vocês estarem, às vezes, com uma preocupação, com algo que, ou com algum projeto que você não sabe como é que você vai dar andamento, assim, não é? E aí você vai dormir, no dia seguinte você acorda com uma ideia de que, eu acho que eu vou fazer assim, e dá certo. E na realidade, da onde surgiu a ideia? Você estava dormindo? Se você estava dormindo, não estava fazendo absolutamente nada, como é que a ideia aflorou assim? E cansa de acontecer, eu acho assim, na vida prática, até de dona de casa, com problemas às vezes familiares, domésticos, de você estar assim, alguma coisa está te preocupando e num dado momento, ou você às vezes se recolhe, faz uma prece, faz uma meditação, mas às vezes você vai dormir, você aquela coisa, e no dia seguinte você amanhece com aquela uma tranquilidade de que, olha, eu já sei, vou fazer desse jeito. Aí a gente acha sempre, ou então tá cheio de coisas assim, aí de repente assim, gente, tive uma ideia. Aí a gente acha que a gente teve a ideia. Muitas vezes alguém nos deu a ideia e a gente acolhe como tive a ideia, mas felizes quando a gente consegue realmente, pelo menos, captar a ideia que alguém nos passa, né? Mas esse intercâmbio existe em tudo na nossa vida, né? Em tudo. Fala, João. Não? Você que estava falando assim, eu achei. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Não, é isso mesmo, só estava concordando com você. Mas é verdade, né? A gente às vezes não valoriza esse intercâmbio com a espiritualidade. Que seria de nós se não fosse isso, gente? Que seria de nós se não fossem essas intuições, se não fosse, não é? Esse sentimento assim, e essa busca desse intercâmbio superior. O lance é estarmos sintonizados com o superior, né? Que se a gente está mal, se a gente está irritado, se a gente está revoltado, aí não virão boas ideias, porque aí virão sugestões realmente para acabar de nos afundar, Algumas né? vezes, algumas vezes chamados de sexto sentido, né? É, mas eu acho que se cada um ficar tentando relembrar, vai perceber que em muitos momentos passou por isso, né? Alguém mais quer falar alguma coisa? Isso eu não sei se vocês vão me entender. Então, tá conseguindo me escutar? Tá, pode falar que a gente vai entender. Às vezes eu tenho a sensação, assim, eu já tive em vários momentos a sensação de que alguma coisa soprou no meu ouvido, sabe? Assim, um exemplo recente, né? Quando eu estava começando, tinha tido o diagnóstico do câncer, eu estava num desespero, uma coisa absurda. E aí, assim, de uma hora para outra, calma, você vai enfrentar, vamos em frente, vai dar tudo certo, assim, alguma coisa me deu uma calma que de uma hora para outra, assim, de um segundo para o outro, mudou, meu ânimo mudou completamente, assim, de uma preocupação excessiva com a minha filha, o que vai ser e tal, aquele monte de coisa, para um ânimo assim, vamos em frente, vamos enfrentar e vamos, impressionante. Que bom, né, Ju? Que bom. Então, que eles estão sempre nos ajudando, né? A gente se abrir a isso, né? Que bom. Então, vamos fazer a nossa prece. Vivian vai colocar uma musiquinha para a gente.
Então, nesse momento, nós agradecemos a Jesus pela oportunidade desse encontro, de podermos ter a oportunidade de estudar juntos, compartilhando ideias, raciocínios. Te pedimos, Senhor, que nos abençoes, que possas conceder-nos a dádiva de uma noite de sono reparador. Aquieta-nos, Senhor, a alma, ilumina-nos pensamento, ajuda-nos, Senhor, para que possamos ser mais fortes e determinados no trabalho de nos melhorarmos, de educarmos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, de cultuarmos a alegria de viver, a gratidão por todas as bênçãos que nos ofereces diariamente, a oportunidade das experiências mais difíceis, em que precisamos testemunhar a compreensão e o entendimento da tua vontade para conosco. Então, Mestre querido, abençoa nossos lares, abençoa todos aqueles que foram trazidos em espírito para participar deste momento conosco. Abençoa os nossos amigos que já partiram. Pedimos pela nossa querida Natane, pedimos pelos nossos familiares, pelos nossos pais, pelos nossos amigos que já se encontram na pátria espiritual. E agradecemos o amparo e a tutela daqueles que, em teu nome, Senhor, nos auxiliam nesses momentos e sempre. Que assim seja. Não dá para. Tudo está fechado. Não está fechando. Espera só um minutinho, gente. Deixa eu